Quais segredos que estão encontrados dentro da carta do apóstolo Paulo a Éfeso? Você sabia que existem alguns segredos que não te contaram e que você não percebeu na leitura de Efésios? Principalmente no capítulo de número 6. Aliás, o capítulo de número 6 de Éfeso é onde está escondido os tesouros para a igreja do Senhor nos tempos odiernos. Nós iremos nesse vídeo tratar algumas peculiaridades da carta de Éfeso, mas antes de citar Éfeso e o capítulo que nós iremos trabalhar, nós precisamos fazer um pano de fundo do escritor desta carta. E não somente isto, fazer um link direto com a carta que é enviado para a mesma igreja, mas não pelo apóstolo Paulo, mas pelo Senhor Jesus Cristo em Apocalipse capítulo de número 2. Você que já teve a oportunidade de ler Apocalipse 2, vai perceber que o Senhor Jesus vai enviar uma carta para esta igreja. Porém, é 40 anos depois da mesma igreja receber uma carta pelas mãos do apóstolo Paulo. Antes de nós continuar este vídeo, você se inscreva neste canal, aperte o sininho, deixe o like para fortalecer esse canal, para que todos os dias nós venhamos trazer instruções da palavra do Senhor, assuntos como exegese, hermenêuticas, assuntos complexos da palavra do Senhor, nós iremos trazer neste canal e você irá nos fortalecer. Em Atos dos Apóstolos, a história ou a narrativa começa com o apóstolo Paulo dando o seu voto na morte de Estevão. Estevão era o pregador que estava pregando uma palavra bem fluente naqueles dias, e por causa dessa palavra, aliás, diga-se de passagem, era uma pregação histórica que comovia os corações dos ouvintes. E está lá em Atos 7. E Atos 7 descreve ali, entrando no capítulo 8, já no capítulo 8, que Paulo, ou Saulo de Tarso, ele consistia na morte de Estevão. Então ele apoiava a morte do mesmo. A capa dele cai aos pés de Saulo, e a partir de então o apóstolo Paulo, ou Saulo de Tarso, ele vai ser o protagonista ali dos capítulos que vão suceder o capítulo 7, de ser o perseguidor da igreja do Senhor. E o apóstolo Paulo se converte em Atos 9, e em Atos 9 tem uma peculiaridade, porque nós vamos perceber em Atos 9 o texto dizendo que este homem, ele respirava ameaças de morte. Essa expressão respirar, ela indica ou tem um link direto com uma fera indomável. É como um boi que ele não aceita ser domado. Para ficar mais fácil no nosso contexto, quem já teve a oportunidade de domar feras, por exemplo, cavalo. O cavalo, quando ele é brabo e ele é domado, ele se torna um animal bem instruído. Mas depois que ele se torna redomão, isto é, depois que ele passa um bom tempo sem trabalhar, ele esquece daquilo que ele fazia, e aí o domador precisa domá-lo novamente. E o nome que dá para isso é cavalo redomão. Só que nesse processo, o cavalo ele tem mais dificuldade de aprender novamente aquelas técnicas que ele já esqueceu. Por isso que dá-se o nome de redomão, porque ele fica
como que indomável, com dificuldades de aprender novamente, diferente de um cavalo que nunca foi domado, que aprende com mais facilidade. E esta expressão respirando ameaças de morte, essa expressão respirando, indica justamente um Saulo de Tarso furioso, um Saulo de Tarso que era um homem dominado pelo sentimento de ódio, pelo sentimento de amargura, pelo sentimento de vingança contra os cristãos que se convertiam ao Senhor. E observe, na mente do apóstolo Paulo ali, em Atos 9, ele é um homem que está indo para Damasco com a carta para prender os cristãos, e ele faz isso baseado em um sentimento de amargura que está pulsando dentro do seu coração, até o ponto de Cristo parar o mesmo. Por isso que essa expressão indica um animal feroz, que é indomável. Só que é interessante que Cristo é o único que consegue parar o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso. E isso é maravilhoso nas Escrituras Sagradas, porque este homem que era dominado pelo sentimento de ódio, em Atos 9, após se converter ao Senhor, em Atos 9:11 diz que ele está orando, jejuando ao Senhor. E o Senhor falou para Ananias que ele era um vaso escolhido para pregar a sua palavra. Observe, um primeiro ponto sobre Paulo, que ele não era, além de ser um judeu bem preparado nas Escrituras, o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, ele foi bem treinado, aonde ele aprendeu aos pés de um dos maiores mestres teólogos da época, que era Gamaliel, e ele foi bem treinado, ele se dedicou muito a este ministério judaico das Escrituras. Porém, este homem ele era dominado pela amargura contra os cristãos. Pessoas que se convertiam a Jesus, pessoas que se convertiam ao cristianismo, que eles denominavam de caminho, eles passavam a ser perseguidos. E o protagonista, um dos protagonistas dessa perseguição é Saulo de Tarso. Inclusive ele era famoso por perseguir a igreja. E é interessante observar um ponto específico de Atos 9, é que o que mudou o destino de Saulo de Tarso, daquele homem amargurado de espírito, com ódio no seu coração, foi justamente a luz que apareceu para ele no meio do caminho. E aqui tem uma lição específica para quem é pregador da palavra. Por quê? Porque um homem que está dominado pela amargura, que está dominado pelo sentimento de ódio, que está dominado por este sentimento de vingança, ele vai mudar a sua rota completamente. Por quê? Porque a luz apareceu na vida de Saulo de Tarso. Não foi porque ele quis mudar de vida sozinho, mas foi por causa da luz que apareceu naquele caminho. E com certeza isso aconteceu nas nossas vidas, na sua vida, na vida daqueles que servem a Jesus. Não é pela nossa própria força e vontade, mas é porque uma luz acendeu no nosso caminho. Essa luz é Cristo. E se não fosse essa luz, nós estaríamos na mesma situação. E graças a Deus que essa luz nos alcançou. Então, se você é um pregador da palavra, você não é pregador porque você se decidiu pregar. É por causa da luz que apareceu no seu caminho. Se você é alguém que tem um ministério de adoração ao Senhor,
talvez você que cresceu dentro da igreja, você possa estar afirmando que você serve ao Senhor pelas suas próprias volições, ou porque você simplesmente teve esse desejo para ele chegar no coração de um homem que está em estado de queda, agora aspecto teológico, em completo estado de queda. Nenhum homem consegue em estado de queda total se voltar-se para o Senhor. E aqui já tem um ponto teológico para ser discutido entre o livre-arbítrio, mas isto é um outro assunto. Mas a verdade é que para que o homem possa se achegar ao Senhor, é necessário que a luz acenda em direção a este homem. Aliás, Jesus disse que quando ele estava no mundo, ele era a luz do mundo. Porém, quando ele foi assunto aos céus, ele tinha deixado uma instrução para os seus discípulos, que quando ele partisse, os cristãos agora passariam a ser a luz do mundo. Por que a luz do mundo? Porque o mundo ele precisa que esta luz esteja iluminando, para que nenhum homem seja desculpável diante do Senhor. E esta luz é a igreja do Senhor hoje em dia. Então veja, Saulo de Tarso foi um homem resistente às provações que passou. Saulo de Tarso foi um homem que dedicou sua vida ao ministério que havia recebido do Senhor. Em Atos 20 e 24 ele fala isso, que para ele convinha cumprir o chamado que Deus tinha na vida dele. Nada para ele mais importava, mas cumprir esse chamado do Senhor na vida dele. Saulo de Tarso deixou um legado gigantesco. Por exemplo, as cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo. Saulo de Tarso deixou o legado de levantar as primeiras igrejas, não somente em Israel, mas fora da nação judaica. Ele foi o protagonista de levantar estas igrejas, principalmente no ministério entre os gentios. Então veja que Saulo de Tarso deixou um legado extraordinário por causa da luz que apareceu na vida dele. Este homem, após instruir várias igrejas e levantar, ele envia uma carta na sua segunda prisão em Roma, já com a sentença de morte. Ele escreve para esta igreja de Éfeso, instruções para que aqueles irmãos permanecessem inabaláveis no Senhor. Na verdade, o desejo de Paulo era que estes irmãos permanecessem na situação ou no nível que eles estavam de serviço ao Senhor. Em Efésios, capítulo de número 1, ele se refere a esses irmãos como santos. Se refere a estes irmãos como fiéis ao Senhor. Era uma igreja de santos e fiéis. A carta aos Efésios não é uma carta onde Paulo tem o propósito de corrigir problemas que havia dentro da igreja do Senhor. Ele fez isso em Corinto, fez isso com a igreja da Galácia. Ele enviou cartas para resolver problemas que tinha no meio da igreja, principalmente a de Corinto, que ele enviou 3 cartas para solucionar os problemas de tão problemas que tinha naquela igreja. Agora, Efésios, é matéria de consenso entre os pesquisadores que a carta aos Efésios, ela não tem o objetivo de corrigir os irmãos, ou de corrigir algum erro específico no meio da igreja, mas ela tem um propósito de instruir aqueles irmãos a permanecerem no mesmo nível que eles se encontravam, que era o nível de integridade ao Senhor. Eram fiéis e eram santos.
Inclusive, Paulo começa falando aspectos teológicos. Ali no capítulo 2 ele mostra quem nós éramos em Cristo, a situação que nós estávamos, agora já de forma aplicativa, a situação que nós nos encontrávamos, mortos em delitos, em pecados, explica como que esta igreja, como que aqueles irmãos foram alcançados, foi pela graça, isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele fala que aqueles irmãos, eles faziam parte do corpo de Cristo. Então ele explica aspecto teológico e ele vai, antes de chegar no capítulo 6 e falar da permanência com que aqueles irmãos deveriam continuar, ele fala de caráter cristão, por exemplo, ali no capítulo 5, ele dá instruções para os maridos, para as esposas, para os filhos, para os pais. Então veja, inclusive a carta aos Efésios, ela é chamada de rainha das epístolas, justamente por causa disso, porque ela é um bojo de informações para que a igreja do Senhor tenha uma vida plena diante do seu Senhor Jesus, daquele que nos comprou. E é muito válido fazer um estudo aprofundado da carta aos Efésios, assim também como a carta aos Romanos, mas a carta de Éfeso é especificamente para fortalecimento da igreja do Senhor. Então, partindo desse pressuposto, dessas informações que Paulo traz nos primeiros capítulos, até o 5, no capítulo 6, ele precisa encerrar sua mensagem, guiado pelo Espírito Santo, ensinando os irmãos como que eles deveriam permanecer na presença do Senhor. E aí no capítulo 6, do verso 10 em diante, ele vai ensinar sobre as armaduras de Deus para esses irmãos. No versículo 10, ele dá uma primeira instrução. Ele fala para os irmãos que os irmãos deveriam se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E como isto é um tema para a mensagem, é muito interessante porque se você analisar a queda de todos os homens da Bíblia, foi justamente pela falta de fortalecimento no Senhor. Você pode pegar Adão, você pode pegar Sansão, você pode observar a história de Davi, quando cometeu adultério. Você pode ver as falhas de Abraão. Você pode analisar todos os personagens da Bíblia que fracassaram na vida espiritual. E tudo ocasionou pela falta de fortalecimento no Senhor. Ao passo que, se você fizer o contraponto, você vai perceber que homens permaneceram firmes e inabaláveis porque aprenderam a se fortalecer no Senhor. O mesmo Davi que cometeu adultério, um momento antes da vida dele, ele sabia disso. Quando ele enfrentou Golias, ele não foi com as armaduras de Saul. Ele foi justamente com as armaduras de Deus. Ele não enfrentou Golias com a espada de Saul. Ele entendeu que ele não precisava usar aquelas armaduras, porque se o problema fosse a armadura, então todos os soldados ali, Saul tinha aquelas armaduras. Mas ele entendeu que era colocando Deus na frente e se fortalecendo no Senhor. Sobre Davi e Golias, você observa que quando ele vai para a guerra, quando ele pergunta para os judeus que ali estavam, para Saul, todos os judeus falavam que tinha um gigante afrontando a nação de Israel e que ninguém tinha coragem para enfrentá-lo. Todas as vezes que o texto mostra alguém falando do gigante, se refere a ele como gigante.
E quando Davi vai se referir a ele, Davi não pergunta quem é esse gigante. Ele pergunta quem é esse filisteu incircunciso. E aqui tem um ponto para a mensagem, porque tem muita gente, como os judeus, dando muita importância para o inimigo, valorizando demais a força do inimigo. Os judeus estavam fazendo isso. É um gigante, ninguém consegue destruir ele. E Davi se referia a ele de que maneira? Quem é esse filisteu? Quem é esse incircunciso? E ele colocou Deus na frente da guerra, se fortaleceu no Senhor e venceu a guerra. Você pega, por exemplo, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele foi o maior exemplo, como homem perfeito, de colocar Deus na frente das suas lutas e de realmente se fortalecer no Senhor. Em momento de fraqueza, nós temos o Senhor Jesus ali no jardim do Getsêmani, quando estava bebendo o cálice. Ele disse: Senhor, aparta de mim o cálice, de tão pesado que era aquele cálice, ao ponto de ele transpirar gotículas de sangue pelos seus poros. Mas naquele momento ele disse: faz a tua vontade e não a minha. O Senhor Jesus, ele é um exemplo magnífico de quem se fortalece no Senhor. E a primeira instrução de Paulo para os irmãos de Éfeso é: se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Você observa, como eu disse, que a queda de muitos homens foi pela falta do fortalecimento no Senhor. E o sucesso de muitos homens, como o de Neemias, foi por se fortalecer em Deus. Então observe que Efésios 6:10, o apóstolo Paulo nos manda nos fortalecer no Senhor. Depois dessa instrução, ele vai dar a segunda instrução. E a segunda instrução é para que os irmãos peguem toda a armadura de Deus, para que os irmãos se revistam das armaduras de Deus. Quem é conhecedor de grego sabe que esses verbos peguem, se revistam, todos esses verbos que aparecem em Efésios 6, do 10 até o 17, estão no imperativo, isto é, uma ordem. E além de estar no imperativo, por exemplo, o verbo pegar, peguem as armaduras de Deus, está no tempo presente. Isto indica que eles devem pegar as armaduras, eles devem se revertir, não só naquele momento, mas é um aspecto diário da vida. Até mesmo porque não adianta se revertir hoje e amanhã não. Não adianta se revertir. Já viu aquelas pessoas que vivem de passado? Dizem que no passado pregava, cantava, era ousado, fazia isso, fazia aquilo. É aqueles que têm a síndrome de Saul, que começou bem, mas terminou mal. Ora, do que adianta ter uma boa história até um certo período da sua vida e desse período em diante ter uma vida afastada de Deus, longe do Senhor, desviado, desigrejado e tudo mais? Não adianta. Saul terminou se matando, começou a carreira bem, recebendo o revertimento do Espírito, profetizando, sendo bênção, mas terminou a sua carreira tirando a sua própria vida, se exterminando. Agora, não adianta começar a carreira bem e terminar mal. Por isso que Paulo, ele tem essa preocupação com os irmãos de Éfeso, e nós já vamos chegar na carta de Apocalipse, justamente por causa disso, porque não adianta começar bem e terminar mal. Por isso que os verbos que aparecem em grego estão no imperativo no tempo presente. O que isso quer dizer? Que a ordem que Paulo dá para se revertir, para pegar as armaduras, não é uma ordem que deve ser feita uma única vez, mas de forma contínua,
Então, quando Paulo fala pegue as armaduras, pegue hoje, pegue amanhã, pegue depois da manhã, tenha a vida de continuidade, de revertimento das armaduras do Senhor. Essa é a segunda instrução de Paulo. Peguem as armaduras, se fortaleçam, se revistam. E Paulo tem um propósito específico: fazer com que os irmãos permaneçam. Inclusive, por algumas vezes, 2 ou 3 vezes, essa expressão permanecer se repete. Justamente porque Paulo tem a preocupação, se você ler Atos 20, ele fala que quando ele saiu de Éfeso, ele temia que os lobos vorazes iriam entrar naquele lugar, com o propósito de destruir a igreja do Senhor. Então é necessário que esta igreja de fiéis e santos se revistam dessas armaduras, para que eles possam permanecer no dia mau. E ele, além de falar dessas armaduras, ele fala que existe uma guerra. Essa guerra não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Observe que quem ataca a igreja não é carne e sangue, mas são forças espirituais da maldade. E aqui que está. Como se faz para vencer estas guerras contra essas forças espirituais? Aí Paulo explica. Primeiro, se fortaleça no Senhor. Segundo, se revistam das armaduras de Deus. Para quê? Para que possam resistir no dia mau. Para que possam permanecer inabaláveis. A forma que Paulo apresenta para vencer o diabo, para vencer as forças espirituais da maldade, não é de forma direta lutando contra essas hostes, mas simplesmente permanecendo. Inclusive, existe uma das armaduras que ele fala que é o escudo da fé, que esse escudo apaga os dardos inflamados do maligno. Como que a igreja ela vence essas forças espirituais? Não é batendo boca de forma direta, não é lutando contra carne e sangue, mas é resistindo, é permanecendo, independente dos ataques do inimigo. A igreja precisa permanecer. Inclusive, Tiago, ele sustenta essa narrativa de Paulo. Sabe como é que ele fala que se vence o diabo? Lá no capítulo de número 4 e o versículo de número 7, ele fala: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então a maneira de se vencer as hostes espirituais é que nem Paulo ensina, resistindo aos ataques do sistema, resistindo às afrontas que são feitas no mundo espiritual, que na verdade é no nosso mundo físico, mas ela tem influências espirituais. É resistindo ao pecado, é resistindo às tentações, é resistindo aos desejos da carne, é resistindo a tudo o que pode nos afastar do Senhor. Então é resistindo que Paulo mostra a maneira correta de se vencer essas potestades. Qual que é o problema? Que Paulo ele fala assim, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra os principados. Percebe a ordem que Paulo apresenta? Antes de apresentar o inimigo que nós devemos lutar, ele apresenta o exército que nós não devemos lutar. Ele fala, nossa luta não é contra carne e sangue. Paulo já apresenta o exército que nós não devemos lutar. Qual que é o problema? Que tem muita gente que não sabe qual é o exército que você deve lutar. É por isso que você luta de forma direta
contra os seus irmãos. É por isso que você luta de forma direta entre amigos, entre os seus pastores, entre obreiros, de forma direta, de forma humana, de forma carnal. Mas Paulo ele apresenta o inimigo que nós não devemos lutar, que nós devemos aprender e ter discernimento e saber com quem nós estamos lutando. O problema é que na nossa geração e no tempo que nós vivemos, muitos não têm noção do exército que está lutando e está lutando contra o exército errado. Entende? E para esse exemplo, nós temos Davi, né? Porque Davi, ele levou pão para os seus irmãos e levou pedra para o gigante. E tem crente que faz o inverso. Ele leva pedra para os irmãos e leva pão para os gigantes. Por quê? Porque ele não aprendeu o que Paulo ensina de forma teológica. Ele não aprendeu a discernir qual é o exército que ele deve lutar e fazer guerra. Aí ele acaba fazendo guerra contra o exército, contra o próprio exército. Por isso que tem muita igreja que ela se enfraquece. Porque os membros estão lutando uns contra os outros. É um querendo ser maior que o outro, é um pastor querendo ser mais que o outro, é um obreiro querendo tomar o lugar do outro, e por aí vai. A gente é acostumado a assistir esses escândalos nos feeds que são postados nas redes sociais. E que tragédia que isso acontece no meio da Igreja Santa do Senhor. Então veja, o meu desejo nesse vídeo é fazer você entender que você deve primeiro se fortalecer no Senhor. Segundo, entender que há uma ordem, um imperativo no tempo presente para a sua vida. Esta ordem é: pegue a armadura de Deus e se vista com ela, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Se revista dessas armaduras. Terceiro, identifique sempre com discernimento do Senhor qual é o exército que você deve lutar, para que você não lute contra o seu próprio exército, para que você não venha fazer guerra contra os seus próprios irmãos, mas fazer guerra, ou pelo menos resistir aos ataques do inimigo. Só que Paulo ele vai continuar ensinando. Além dessas peculiaridades que ele apresenta, agora ele vai mostrar as armaduras de Deus para a igreja do Senhor. E é interessante porque quando Paulo escreve sobre as armaduras, os comentaristas eles advogam que Paulo está olhando para um soldado romano. E na verdade isto tem um fundo de verdade, até mesmo porque Paulo ele estava preso, e na prisão em que ele estava preso, é provável que ele estivesse acorrentado justamente a um soldado romano, porque os soldados romanos vigiavam os prisioneiros 24 horas. E aí, o apóstolo Paulo estava preso justamente a um soldado. E olhando para o soldado romano, ele pega os elementos das armaduras e explica para a igreja do Senhor o que é. Se não, observe. A primeira armadura que ele apresenta é o cinturão da verdade. Observe, ele olha para o soldado e vê um cinto, o elemento, mas ele explica para a igreja o que é este elemento. O cinturão da verdade. A verdade é a primeira armadura que Deus tem disponível para os crentes. E se fosse tratar só nesse tema de verdade, o vídeo ia durar muito tempo, mais de 2 horas, se fosse tratar cada elemento de forma específica e aprofundada, não daria tempo. Mas é por este motivo que muitos servos do Senhor não vencem a guerra contra o inimigo. Por quê? Porque a única maneira de permanecer firme é se revestindo das armaduras.
Qual que é o problema? Que nenhuma das armaduras pode faltar. E tem crente que já está perdendo na primeira armadura, que é a verdade, que ela é o cinturão para a igreja do Senhor. Segundo, a couraça da justiça. A justiça é a segunda armadura de Deus. Terceiro, além de ele falar do cinturão da verdade, a couraça da justiça, ele fala assim: segurem sempre o escudo da fé. E com este escudo vocês vão conseguir apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então a terceira armadura que Paulo apresenta é a fé. Ele olha para o elemento, o escudo, e fala para os irmãos o que é a fé. Coloquem os calçados do evangelho da paz. Ele olha para o calçado e identifica para os crentes e explica qual é a quarta armadura de Deus, que é a paz que excede todo entendimento. O Senhor Jesus, quando ele se apresentava para os discípulos atribulados, ele sempre falava: a paz esteja convosco. O próprio apóstolo Paulo, nas suas introduções das suas cartas, ele sempre começava pedindo a paz de Deus sobre a vida dos irmãos. Também em Apocalipse, João, ele introduz a mensagem desta maneira: que a paz esteja convosco. Porque a paz, ela é a quarta armadura de Deus para a vida do crente. Aliás, justamente a quarta armadura de Deus. Mas nós ainda temos mais. Se revistam do cinturão da verdade, o escudo da fé, os calçados do evangelho da paz, que é o terceiro. O quarto, o capacete da salvação. Ele olha para o capacete, explica o elemento, explica a armadura que é disponível de Deus para a igreja, que é a salvação. A salvação é um capacete que guarda nossa mente dos ataques do inimigo. E Davi, depois que ele pecou, no Salmo 51, ele pediu: Senhor, me dá de volta a certeza da salvação. Porque a salvação, ela é uma armadura de Deus. E ele encerra apresentando a quinta armadura, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa daqui é boa demais, porque nesse texto, essa espada, que é a palavra, é a única arma que Paulo apresenta que é ofensiva. A única arma que é utilizada para o ataque é a espada. Inclusive, o próprio Senhor Jesus utilizou essa arma contra o diabo no deserto. O diabo usava a própria palavra para atacar o Senhor. E o Senhor usava essa arma não só para se defender, mas para também atacar, porque ela é uma arma ofensiva, é uma arma de combate. E quantos crentes não vencem guerra porque não tem essa espada? Porque uma coisa bem diferente é você ter a Bíblia na mão, como um livro, e você ter ela guardada na sua estante, fechada, toda empoeirada. Outra coisa bem distinta é você guardar ela, ler ela, meditar nela, compreender e praticar ela. Porque se você lê e não guarda, de nada adianta. Essa expressão guardar, que no livro do Apocalipse, embora seja relacionado especificamente ao livro de Apocalipse, João fala isso, para guardar, mas a verdade é que guardar não significa somente memorizar, até mesmo porque tem muitos que têm conhecimento, mas não têm prática. É teologia sem vida, não adianta, não funciona. Tiago, no capítulo 1, no verso 22, ele fala: sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a si mesmo. Ele apresenta que existe um modelo de o crente se enganar.
é ele ser ouvinte da palavra e não praticante. É ele ser um leitor da palavra e não praticante. Então veja que esta arma, ela serve como ofensiva. Agora, além de apresentar estas armas, como eu disse, ele tem um propósito de fazer com que a igreja seja uma igreja que permaneça. Qual que é o problema? Em Efésios, na carta aos Efésios enviada por Cristo, no livro do Apocalipse, Jesus corrige essa igreja depois de 40 anos. Eles abandonaram o primeiro amor. E o Senhor dá uma ordem para que eles se arrependam e voltem à prática das primeiras obras do primeiro amor. Por que que eu encerro citando Apocalipse 2? Porque esta igreja de Éfeso foi uma igreja que não permaneceu inabalável. O Senhor Jesus fez uma ameaça para ela. Se vocês não se arrependerem, eu vou contra vocês e vou removê-lo o castiçal. O Senhor Jesus estava dizendo que ia eliminar aquela igreja daquele lugar, se caso eles não se arrependessem e voltassem a praticar as primeiras obras. Veja que Paulo já tinha essa preocupação com essa igreja. Paulo, ele apresenta a forma que esses irmãos deveriam se apresentar diante do Senhor, e ele apresenta as armaduras para que os irmãos permanecessem inabaláveis. O problema é que isto não aconteceu. Isto não aconteceu. E qual que é o problema? Que não acontecendo isso, o Senhor Jesus envia uma carta de ameaça para ela. E é matéria de consenso entre os comentaristas que Jesus ele removeu esta igreja por falta de arrependimento. E eu trouxe esta mensagem hoje justamente para você ficar atento, para que você, a sua igreja local, aqueles irmãos que você cuida, não sejam um povo e uma multidão que começa bem, como os irmãos de Éfeso, que eram chamados por Paulo de santos e eram chamados de fiéis ao Senhor. Mas por não aprenderem sobre as armaduras de Deus, acabaram sucumbindo. Aliás, eles até aprenderam porque Paulo ensinou, mas não colocaram em prática as mensagens do apóstolo Paulo. E aqui que está o problema, porque de nada adianta você assistir esse vídeo e não pôr em prática as armaduras de Deus sobre a sua vida. Se você é um pastor de igreja, você precisa ensinar isso para os seus fiéis. Você precisa ensinar eles a colocarem, a pegarem continuamente, diariamente, as armaduras do Senhor. Eles precisam colocar a verdade na sua vida, a justiça, a paz, a fé, a palavra de Deus. Eles devem pegar estas armaduras e se revertirem destas armaduras para que eles não perdam a batalha contra o inimigo. É a única forma de permanecer contra os ataques do diabo. E permanecendo, o inimigo ele vai, fugir de vós. Que você possa, que Deus desperte na sua vida um desejo por meditar mais profundo do que isso na carta aos Efésios, nas armaduras de Deus, e possa colocar em prática e ter uma vida plena na presença do Senhor e resistir aos ataques do mundo, do diabo, do inimigo. Antes de encerrar, deixe o seu like, fortaleça esse canal, siga este canal para que nós possamos estar animados para trazer todos os dias conteúdos de relevância como esse para a sua vida.